Então vamos lá? Bom, estamos aqui, né, o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro. E nessa semana, o que deu pra fazer, como vocês conseguem perceber. A gente tá no meio de uma praia, a chuva chegando, né? Antes de mais nada, aqui é o Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o programa vai ser bom. Agora, se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. E hoje o programa não tá sensacional, realmente. Tá sim. Tá? E hoje baguncinha. Tá, não. Sensacional não, Ricardo. Você fez isso aqui nas coxas. Com 45 minutos ele separou 3 notícias, que é o que a gente tem aqui hoje. Vamos combinar que você já teve melhor. Mas tá médio. Tá Médio. Uhum. Médio pra ruim. Então, a gente já começa aqui pelo nosso combalido índice Bovespa, que subiu 0,41%, é a maior alta, expressiva, né? 0,41%, fechou a semana valendo 135.133,88 pontos. Aqui você confere os indicadores econômicos aqui do programa, tá tão sensacional que no momento eu não estou os vendo, mas ele tá aí. E falando aqui do Brasil, a gente tem muita coisa para comentar, começando pelos desdobramentos aí das fraudes do INSS, que foi alvo da mega operação da Polícia Federal na semana passada. O Andrade disse aí que tá buscando um caminho para reparar os aposentados. Lembrando aí que a fraude era no desconto em folha de entidades que não entregam nenhum benefício para os associados. Com a crise, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, caiu nessa semana. Agora que ele foi cair. Só agora. Meu Deus. Lula já trocou 11 ministros desde a posse. E o Lula também trocou o presidente do INSS. Eu lembro do Bolsonaro quando ele colocou 3 ministros da saúde seguido. Para mim foi o único período em que eu senti medo de ser brasileiro. Eu falei, você acha que a gente tá com alguma dificuldade de organização? Agora parece que tava meio ruim, mas tava meio bom também. Agora parece que piorou. O governo também tá tentando mudar as regras pro Vale Alimentação e Vale Refeição. Uma das ideias é propor um teto para as taxas cobradas pelas empresas dos cartões, que deve ficar entre 3% e 4%. Mas o governo desistiu aí daquela proposta de pagar o Vale Refeição e Alimentação ao trabalhador diretamente via Pix, porque, segundo o governo, isso ia desvirtuar, né, o objetivo do benefício, que é criar populismo e não dar dinheiro para as pessoas diretamente. Eu tinha elogiado isso na outra semana, eu acabei... Você queimou a largada. Eu peço desculpa se algum dia eu confiei que os governantes desse país tinham acertado. Você fez igual a gente fez ontem aqui em Boipeba. Eu não tava em Boipeba. Eu também não. Eu não queimei largada Vocês nenhuma. não queimaram a largada? Não, dormi cedo. Não teve nenhum tipo de exaltação, não é? Eu e o João ficamos conversando, tranquilos, bebendo água. Falando de política, com muito pesar no coração, a gente vai dar adeus ao maravilhoso, fez tanto pelo Brasil, né? Ao PSDB, o nosso pai do Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, FHC. O partido aprovou a fusão com o Podemos. E agora ele vai se chamar Não Podemos Mais. Podíamos. O novo partido... Podíamos. O novo partido deve se chamar Moderados ou Juntos, o que mostra que não tem ninguém de marketing na estrutura dos dois times. Esse partido novo conta com 28 deputados federais, 7 senadores, 401 prefeitos, 2 governadores e um fundo eleitoral de apenas 384 milhões de reais para 2026. Uma salva de palmas profissional, a gente contribui com isso aí. O partido teve que se juntar aí por causa das novas regras de cláusula de barreira, que diz que partido com menos de 13 deputados federais eleitos ou 2,5% dos votos válidos para a Câmara em 2026 vão perder dinheiro do fundo partidário. E na hora que tira dinheiro do bolso, as coisas acontecem, as coisas acabam saindo. Enquanto isso, o Temer está articulando aí uma frente de governadores de centro e direita para quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro em 2026. Cara, Temer tinha que voltar para a presidência da República, um homem que uniu o Brasil, né? Ninguém gostava dele, nem a esquerda gostava dele, a direita também não gostava dele. Ele era unânime. Era unânime. E aí, todo mundo deixava ele em paz, ele fazia o que ele queria. Volta Temer. Eu já tô fazendo essa campanha aqui há 3 anos. Aqui. Volta, mas eu tenho a vampirão. estratégia de marketing perfeita pro Temer. É o seguinte, você faz uma propaganda que mostra o Temer ligando pro Xandão, etc. Ligando, grava ele ligando. O único homem que consegue controlar esse país. Pô, ele ganha a eleição. Ele liga pro Xandão, ele tem entrada com os bilionários, ele liga na Friboi, ele organiza com o Lema. Temer é o cara, talvez, que mais consegue conversar. Ele conversa até com o Lula, com o Bolsonaro. Ele que escreveu a cartinha pra ajudar o Bolsonaro. Rapaz, que homem. Vamos deixar a foto do Temer aqui por 2 minutos de vídeo, que eu acho que é fundamental. Não vamos, não. Vamos, pô. Não vamos, não. Preferência com a esposa, porque é importante. Aí você tá desvirtuando completamente o propósito aqui, né, o Ricardo? Desculpa, Raul. Desculpa. União e o PP também estão se unindo, mas não como fusão, só um acordo para as eleições. Assim, o centro-direita vai ficar bem forte aí agora, a maior configuração política de toda a Câmara. Enquanto isso, o ex-presidente Fernando Collor já está cumprindo prisão domiciliar numa cobertura duplex, depois de ser condenado a 9 anos de cadeia por corrupção no âmbito da Operação Lava Jato. Cara, Onde eu arrumo essa cela aí? país lindo. Você é um profeta, Raul? Você falou isso semana passada? Eu falei. Você já sabia? Obviamente, prisão domiciliar, tranquilo. Quem que vai preso no país por causa desse tipo de crime? O errado no Brasil é você cometer crime pequeno. Se você cometer crime grandão, o negócio é aceitável. Cobertura de 600 metros quadrados em Maceió, vista pro mar, piscina privativa, bar, 4 suítes e um quarto de empregada. Ele saiu da cadeia na quinta-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Poxa, não, também tem hora que você não ajuda. Tinha que ser o Xandão. Eu acho que o Xandão é testa de ferro da STF. Tudo eles mandam ele fazer. Eu não sei o que o Collor fez, mas se o Xandão condenou, ele tá errado. Ele tá errado? Tá errado.
E digo mais, sabe a decisão de Xandão? Sabendo que o Collor já é um homem mais de idade, não vai ficar misturando em presídios aí, poderia afetar a saúde do nosso querido presidente Fernando Collor, que foi o homem que, para não falar que a gente não falou nada de bom do Collor, na vida, foi o homem que fez a abertura econômica do Brasil. Olha que maravilha o Fernando Collor. Vindo mais pro lado da economia, porque a política faz a gente sentir desprezo pela vida às vezes, a gente teve alguns indicadores saindo essa semana. Relatório de estabilidade financeira do Banco Central, mostrando que os bancos estão mais cautelosos e com menos apetite a risco em 2025. Também saiu o IGPM de março, a inflação do aluguel, que subiu para 8,5% nos últimos 12 meses. Você que mora de aluguel, ó, sentou na mamona. Na bolsa, tudo tinha começado bem aí, com o Ibovespa tendo aí a melhor semana desde novembro de 23. Isso porque o Brasil tem se favorecido diretamente, né, dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A gente está com uma boa expectativa para exportação de grão, como milho e soja. E a cotação do boi gordo subiu 10% na B3 entre fevereiro e março. O agro tá indo bem, o agro tá em festa. O agro tá parecendo um povo ali no fundo que não se preocupa com o fato da gente estar gravando. Quem não tá indo bem, pelo menos por enquanto, são os Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos teve uma queda de 0,3% nos primeiros meses do governo Trump. Essa foi a primeira contração desde 2022. E o Trump falou, paciência, segura aí que eu tô resolvendo. Calma que eu tenho um plano. Joga no peito do pai. Mas ele já tá com o pior índice de popularidade desde 1970. A desaprovação dele quase se compara à do Lula. Tá em 50%. Eu tô falando muito mal do Lula nesse programa. Eu tô com alguma raiva do Lula, parece. Não sei o que tá acontecendo. Você sente que eu falo o nome dele toda hora. Eu coloco ele, eu não tenho a ver. O que tem a ver com o Lula isso aqui, gente? É alguma mágoa. Eu não citaria, inclusive. Também não, acho que é até ruim a gente ficar falando o nome dele aqui. Põe um De pi quem? toda Do vez que a Lula? gente fala Lula. Do Lula? Melhor, é. Põe pi. Do Lula. É, Tá bom. a gente vai estar evitando falar do Lula. Ok. Voltando aqui aos Estados Unidos, né, viajando como o Lula costuma fazer, as tarifas. Parece aqui que os Estados Unidos e a China estão cada vez mais perto de um acordo. O Ministério do Comércio da China confirmou que os Estados Unidos estão dispostos a negociar. Diz que os chineses também querem conversar, mas que os Estados Unidos precisam corrigir determinadas práticas equivocadas. Não diz que é um erro, um equívoco. Um fato é que a atividade industrial da China aí caiu depois das tarifas do Trump, no ritmo mais acelerado dos últimos 16 meses. Os dois países já começaram a flexibilizar. O secretário de Comércio dos Estados Unidos afirmou que vai reduzir o impacto das tarifas sobre automóveis, porque isso encarece demais a produção, não tá dando para fabricar carro legal. E essa inflação é muito sentida na ponta aí pelo consumidor final. Então o Trump tá querendo isentar as peças automotivas também para conseguir um desconto de 3,75% no valor do carro fabricado nos Estados Unidos. Tirar carro de americano é foda, que é isso que eu puto. Do lado da China, eles isentaram medicamentos e estão estudando liberar as tarifas para 131 produtos dos Estados Unidos, incluindo vacinas e até motores a jato. Quem diria que vocês não iam conseguir impor barreira comercial para os maiores parceiros comerciais de vocês? Parece assim, a brincadeira de mão não dá certo, a sua mãe já avisou, isso aqui é óbvio que isso aqui não tem jeito, gente. E nesse cenário de guerra fiscal, a China está voltando a investir no Brasil com foco em infraestrutura e mineração. E até a ByteDance, que é dona do TikTok, que não pode falar TikTok também aqui, tem Pupi, que é dona daquele aplicativo onde as pessoas mostram a bunda porque tá na trend, tá querendo instalar data center aqui no Brasil. E como tudo que acontece lá fora acaba mexendo no mercado e na nossa bolsa, o dólar acabou caindo. Essa possibilidade do acordo comercial entre Estados Unidos e a China, né? E também com os dados do emprego dos Estados Unidos, o payroll que veio acima do esperado, com a criação de 177 mil empregos em abril, era esperado só 138 mil. Isso mostra uma resiliência da economia americana, apesar da volatilidade e das incertezas com as tarifas do Trump. É claro que isso tudo também afeta as empresas da bolsa. E a gente teve várias empresas soltando os resultados do primeiro trimestre de 2025. A Meta e a Microsoft vieram bem. A Apple e a Amazon tiveram uma piora dos números operacionais por conta das tarifas do Trump. A Apple, inclusive, já está num processo rápido de migração das fábricas da China para a Índia e Vietnã. Inclusive, quem é aluno da UVP já tem, né, investimentos na Índia, porque a gente tem mencionado que a Índia é a próxima China há mais ou menos um ano aí. Não tem como fugir dessa realidade. Quando você pega os números, eles têm crescimento populacional, tem indústria agora mais barata, né, porque a China está caro para importar por conta das tarifas artificialmente, mas isso vai acelerar esse processo. Inclusive, talvez essa seja uma estratégia do Trump, né, fortalecer a Índia ali, para não deixar a China se fortalecer ainda mais. Inclusive, agora entra uma notícia, o que é que você quer que fala? Não, pode seguir. Eu quero pra você falar. Não, agora você vai Agora você vai falar. Agora você vai falar. Você tá toda hora querendo falar alguma Tá coisa. interrompendo? Tá interrompendo. A Berkshire Hathaway do Warren Buffett teve uma queda de 14% Pode no voltar, lucro, Raul, quase por uns favor. 10 bilhões com esse Meu Deus, cara. Eu sou ruim pra isso, você que é bom. Mas você tá fazendo de má vontade. É que eu acho que você tem a entonação mais legal, você é melhor que eu. O seu Depois oral eu é faço o melhor. Pix. Digo, sua oratória. Seu oral é bom. E a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, teve uma queda aí de 14% do lucro, quase 10 bilhões de dólares, com a receita de 90 bilhões de dólares. Que delícia. E o Warren Buffett avisou que vai se aposentar também, né? Mas tem duas coisas que chamam a atenção nessa aposentadoria do Warren Buffett. Quem vai investir 347 bilhões, tá no caixa, lembrando que a holding vale 1 trilhão, e ele disse que vai ficar até o fim do ano. Aí ele indicou aí o Greg Abel como sucessor. Hoje ele é um dos vice-presidentes da Berkshire Hathaway. Movimento
movimento inteligente, você não achou? Porque se ele tivesse que sair porque ele faleceu, ia ser uma situação muito séria para a empresa, né? Porque as ações iam começar a cair. Então ele já fez a transição enquanto ainda ele tá vivo e bem, né? O Buffett é hoje o quinto homem mais rico do mundo, com a fortuna de 166 bilhões. Deve começar a doar, né? Ele teve essa mania de doar desde sempre. Ele seria o homem mais rico do mundo se ele não tivesse doado. Agora interessante, ele tá se aposentando aos 94 anos de idade. Parecendo o pessoal do Brasil depois da nova aposentadoria. E por falar em fortuna, o Fundo Soberano da Noruega perdeu 40 bilhões de dólares em 2025, principalmente quem investiu no Brasil, brincadeira. Principalmente por conta da queda das ações de tecnologia dos Estados Unidos. O fundo é avaliado em mais de 1,7 trilhão de dólares. Legal, né? Fica aí o exemplo pro Brasil. Sabe o que você faz quando você acha petróleo? Investe, não torra tudo. É assim que funciona. E para falar um pouquinho das empresas brasileiras, a Petrobras soltou uma prévia operacional boa, com um aumento de 4% na produção de óleo e gás. O Santander lucrou quase 4 bilhões de reais no primeiro trimestre, com alta de 28% na comparação anual. Delicinha. Muito bom, parabéns. As ações chegaram a cair quase 5%, mas depois se recuperaram e fecharam a semana no azul aí, mostrando que trader bom é que se fode, né? Agora a VEG se deu mal, né, Raul? 11% aí de queda depois do resultado ruim no primeiro trimestre. Resultado ruim aonde? Que resultado ruim? Quanto de lucro foi o resultado ruim? Foi exatamente 1,54 bilhão de reais. Você teve que dar um resultado melhor que 1,5 bilhão esse. de reais resultado Lembra ruim. muito nosso começo. Muito, mas quando a gente era lá... Pequenininho. Isso. E para fechar o programa, a gente traz duas notícias realmente relevantes. A camisa vermelha da seleção não teremos. Não teremos, graças O a Vila Deus. Nova chorou com isso. Uhum. A Lady Gaga atraiu 1,6 milhão de pessoas para Copacabana. O show gratuito foi ontem, Tá que no caso agora, no caso. agora, à noite de sábado. A gente tá indo para lá, geral aqui. A gente tá aqui em Copacabana, inclusive. A meteorologia tava prevendo um show sem chuva, bem diferente do que tá acontecendo aqui. E você deve estar se perguntando quem são essas pessoas aqui atrás. Eu sinceramente não sei. Comecei a gravar aqui, começou a aparecer o pessoal. Brincadeira. Trabalha todo mundo aqui. A gente tá num evento da empresa. Tem os novos consultores. Quem é os novos consultores que não foi demitido? Levanta a mão aí. Cadê? Tá aí. Aí tem os novos consultores, conseguimos. Ou seja, a fila de espera tende a diminuir agora. A gente conseguiu aculturar os novatos, torturamos eles um pouquinho, tudo dentro do permitido pela legislação brasileira. Um beijo pra vocês. Tchau. O quê? Vocês estão organizando? Eu tava pedindo pro pessoal que tá na ponta aparecer, que tem muito mais gente nessa empresa do que o pessoal Meu que tá enxergando Deus aí do atrás. céu. Véi. Falou que agora é hora de quê?